O Ibracon quer continuar construindo junto com vocês esse grande momento aí de valorização da auditoria independente. E para encerrar a programação da nossa conferência, enquanto os nossos painelistas se despedem, a gente arruma o palco, a gente vai falar sobre um tema que impacta diretamente o ambiente de negócios, a tomada de decisões e o planejamento das organizações, num cenário marcado por transformações econômicas, mudanças regulatórias, instabilidades globais e novos desafios geopolíticos, compreender o ambiente institucional brasileiro se torna cada vez mais estratégico para empresas, lideranças e profissionais. E sobre esses impactos, sobre como é que o cenário político e institucional influencia as decisões empresariais, a gente vai ouvir agora a palestra de encerramento. Eu convido para subir ao palco o Silvio Cassione, cientista político e diretor da Eurásia Group no Brasil. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Em primeiro lugar, queria parabenizar o Ibracon por esse evento tão importante, com tanto conteúdo desde ontem, e agradecer a oportunidade de trazer um pouco da análise da Eurásia para a nossa conversa aqui, um pouco do nosso trabalho sobre análise geopolítica e política, que é tão importante nesses dias turbulentos. A minha missão aqui, o meu papel, não é falar sobre o que vocês sabem muito melhor. Eu não sou auditor, eu não sou contador. Meu papel aqui é falar de contexto, é falar sobre uma visão panorâmica sobre o estado atual, a situação atual do Brasil e do mundo, o lugar do Brasil no mundo. E sair daqui com algumas reflexões úteis nesse encerramento do evento, para que depois cada um de vocês possa pensar, aplicar tudo aquilo que aprendeu nesses últimos 2 dias. É uma missão difícil para fazer caber, né, em 1 hora, obviamente. A gente poderia aqui falar sobre, detalhadamente sobre as eleições no Brasil, sobre a situação dos Estados Unidos com a China, sobre o conflito no Oriente Médio. A gente tem muitos temas que estão se desenrolando todos os dias no noticiário, vocês acompanham, mas eu vou passar uma visão panorâmica e espero que com essas ideias vocês possam depois aproveitar ainda mais tudo aquilo que tiveram nesses últimos 2 dias. Tá? Eu, quando faço essas apresentações, aliás, não são minhas, tem toda uma equipe aqui por trás, a gente cobre temas muito variados, às vezes parece que tem um ponto eletrônico aqui, um chat GPT no meu ouvido para falar tanto sobre Trump, quanto China, quanto Oriente Médio, quanto Brasil. É óbvio que não é verdade. A inteligência que a gente tem é uma inteligência de uma equipe de dezenas de pessoas que trabalha sobre esses assuntos e que ajuda a preparar esse material. E eu sempre gosto de começar essas apresentações já com os pontos principais. Qual é o gabarito aqui da nossa conversa, e que depois eu vou detalhar com um pouco mais de profundidade. E o mais óbvio, mas que precisa ser dito, do início ao final dessa fala, o motivo pelo qual eu estou aqui, para passar essa visão panorâmica, é que a gente não vive num tempo qualquer. Toda geração tem uma tendência a exagerar a importância do tempo em que ela vive. Isso é normal. Isso, olha para a literatura de várias épocas e você vai perceber que tem sempre uma tendência a exagerar ou aumentar a importância daquele momento. Mas agora eu acho difícil exagerar.
a importância dos dias de hoje e da era que a gente vive. Quem tem filho aqui, eu tenho 2, percebe a rapidez dessas mudanças e várias experiências que a gente teve na nossa infância, que já não se repetem na infância de agora, e que talvez mesmo as experiências de agora não vão estar tão fortes daqui 20, 30 anos, porque a gente vive, de verdade, uma era de transformações radicais, rupturas e revoluções. Não só no plano individual, no nosso dia a dia, na maneira como a gente se relaciona com os outros e com nós mesmos, mas também do ponto de vista social e da própria ordem política. A gente tinha uma ordem geopolítica pós-Segunda Guerra, pós-Guerra Fria, que simplesmente entrou em colapso. Essas, inclusive, foram as palavras que foram usadas no discurso mais importante da Conferência de Davos esse ano, do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, que falou para todos ali o que a gente tinha como ordem internacional acabou. E não adianta mais tentar consertar. A gente tem que preparar o novo. Mas esse novo ainda está por vir. O filósofo Gramsci também já dizia, né? O antigo morreu, o novo ainda não nasceu, e é nesse lusco-fusco que os monstros aparecem. E a gente vive justamente esse período. O que nos traz aqui para a segunda mensagem, que é também algo que permeia essa nossa conversa. Daqui até o final, a gente precisa ter isso bastante impregnado. Se a gente vive nesse mundo de profunda transformação, é primordial, é essencial que a gente, como indivíduo, como empresa, como família, a gente precisa estar sempre em adaptação, sempre atualizado e bastante flexível. É imprescindível. Então, tudo aquilo que foi discutido nesses últimos 2 dias precisa ser pensado a partir dessa perspectiva. E tenho certeza que no ano que vem já vão ter outras novidades, outras questões que vão exigir muito de vocês também. E aqui eu tenho 3 exemplos, logo de cara. O primeiro, mais óbvio também, é a inteligência artificial. A inteligência artificial que pode e deve, com certeza vai nos ajudar a lidar com o principal problema que foi levantado aqui no quiz, reduzir a complexidade. Ela está aí para isso. E a gente na Eurásia é bastante otimista com a inteligência artificial como uma tecnologia de propósito geral. Inclusive, a inteligência artificial, como as outras tecnologias de propósito geral que vieram para a humanidade, vamos pensar na eletricidade, por exemplo, ela costuma beneficiar não só aqueles que produzem essa tecnologia, mas também e principalmente aqueles que consomem essa tecnologia. Então, o fato do Brasil não ser um país que está na vanguarda do desenvolvimento da inteligência artificial, não significa que a gente não vá se beneficiar, e muito, da chegada dessa tecnologia. Agora, eu não vou contar aqui nenhuma novidade, né, ao dizer que a IA, ela revoluciona justamente processos e relações de trabalho. É dessa forma que ela reduz a complexidade. Algumas das previsões mais alarmistas estão sendo desfeitas ultimamente. Os CEOs da Anthropic e da OpenAI, que até alguns anos, poucos anos, nada nesse tema é medido em muito tempo, muitos anos, é tudo até em meses ou semanas. Mas até o ano passado eles tinham apostas mais agressivas, digamos assim,
do quanto os trabalhos seriam substituídos por agentes de inteligência artificial. Metade dos empregos em áreas intelectuais, por exemplo. Era isso que se tinha em mente, o que seria bastante disruptivo, para usar uma palavra amena, para muitos setores. Para o meu, para o de vocês, para a maioria dos setores de serviços. Essas previsões não estão se confirmando, e esses 2 executivos já começaram a se retratar, a entender que, na verdade, por uma série de razões, ainda que haja alguma substituição de trabalho, a maioria dos postos são preservados e acontece uma simbiose cada vez mais forte entre a inteligência artificial e a inteligência natural. Mas mesmo nesse cenário, o que existe é uma revolução verdadeira, e que ninguém, nem eles, sabem exatamente para onde está nos levando. É uma revolução para o bem, para o mal e para o desconhecido. Isso a gente precisa ter em mente e estar constantemente pronto para se adaptar. Mas não é só inteligência artificial que demonstra ou exemplifica esse momento que a gente vive hoje. Talvez seja o mais agudo, mas você tem outros processos que também ocorrem hoje em dia, que trazem uma série de desafios para todos nós. A gente tem um momento histórico de protecionismo comercial, bastante agudo também. A gente tem nos Estados Unidos, que é o país que hoje impulsiona com mais força essa agenda protecionista, o maior nível de tarifas desde os anos 30, desde o período entre guerras, no século passado. E esse protecionismo ele tem a ver com uma percepção cada vez mais forte entre os países e entre as empresas da importância de se proteger dos riscos de uma economia globalizada. Não é só questão de segurança nacional, mas a pandemia provou isso, que precisa desenvolver cadeias locais. Você também não pode depender 100% em temas críticos de outros lugares, que podem ser afetados por problemas de qualquer ordem, como foi o caso da pandemia, um problema sanitário, e que, de repente, deixou uma série de países extremamente vulneráveis. E o meu ponto aqui, sobre esse protecionismo, também é o quanto ele afeta o ambiente econômico e o trabalho de todos aqueles que se envolvem com processos comerciais, processos financeiros. Porque o protecionismo não acontece só a partir de tarifas. Aliás, a versão mais comum, mais disseminada de protecionismo é o protecionismo regulatório. É o protecionismo que acontece, por exemplo, em acordos de livre comércio, ou nesse acordo que o Mercosul, o Brasil, acabaram de assinar com a União Europeia, que prevê redução de tarifas e prevê cotas para uma série de produtos, mas que vem acompanhado de medidas paralelas para restringir o comércio, que tem a ver com questões regulatórias, com o uso de insumos agropecuários, com carbono, com desmatamento, uso da terra. Você tem uma série de pontos, uma série de questões que são problematizadas na discussão comercial e que exigem, por isso, uma atenção específica, exigem processos de compliance e auditoria. O primeiro ponto que eu mencionei, inteligência artificial, é algo que revoluciona, mas vem num sentido de reduzir complexidade. Esse segundo ponto que eu mencionei é um problema que nos traz mais complexidade, nos traz mais regras, nos traz mais processos. Processos que
não necessariamente vão ser parecidos ou convergentes no mundo. Você pode ter regras na União Europeia e Mercosul que vão ser diferentes das regras que vão ser aplicadas na Ásia ou por outros países. E isso vai impactar os processos de fiscalização, de monitoramento, de auditoria. É preciso estar constantemente atualizado. Quem consegue se manter pronto para atuar nesse ambiente tem uma vantagem competitiva. E por último, a gente tem aqui, na verdade, por último, para a nossa conversa, a gente poderia listar outros exemplos desse mundo em transformação tão profunda. Mas eu parei em 3. 3 sempre parece mais elegante. Tá? Não é o ChatGPT que deu 3. Eles também gostam de listar sempre 3 razões. Eu escolhi 3 também. E a terceira que eu quis colocar aqui é a doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos no governo Trump. A nova doutrina Monroe, que foi rebatizada de doutrina Donroe, de Donald Trump. É a América para os americanos. Essa é a doutrina de Monroe, de quando a América se tornava independente da metrópole, da Europa. E a doutrina dizia que não era terra para os europeus. As ex-colônias tinham que ter autonomia. Essa nova doutrina Donroe é a América para os americanos com America First, que é o lema de Donald Trump. E isso também traz uma série de questões, e aqui o exemplo mais recente, mais vívido, é a designação de cartéis e grupos criminosos na região como organizações terroristas internacionais. A gente acabou de ver isso no Brasil, a designação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. E isso traz também uma série de implicações para o ambiente de negócios e para os trabalhos de supervisão, de auditoria, de compliance, de todos os setores, praticamente, da economia brasileira. Empresas que agora vão precisar reforçar os seus trabalhos de auditoria, de fiscalização, para manter suas operações, para garantir as oportunidades de negócio que elas vinham trabalhando. Porque o risco de sanções ou de medidas, a partir dessa decisão dos Estados Unidos, ele cresceu muito. Certo? Eu vou explicar um pouco, eu vou falar um pouco de como a Eurásia conecta esses pontos à discussão da ordem internacional. Aqui são só alguns exemplos para a gente ter muito clara essa mensagem de encerramento, da importância da gente estar sempre com a guarda alta, os olhos abertos e muito preparado para lidar com esse mundo em transformação. Mas eu não quero que isso aqui soe como um alarme, um alerta. A ideia não é que ninguém aqui saia com assim, assustado e aí fique paralisado. É o contrário disso. Especialmente porque a gente no Brasil, na América Latina como um todo, mas no Brasil especificamente, está bem posicionado. O Brasil é um lugar privilegiado. E eu não falo isso como brasileiro que está se preparando para a Copa do Mundo, o Hexa está vindo, não tem esse espírito nacionalista, porque não é uma opinião que eu trago sozinho, é uma opinião do Grupo Eurásia como um todo. É algo que tem a ver com os dados, e é algo que tem a ver com o retorno que a gente tem ganhado, o feedback que a gente tem recebido dos próprios clientes que a gente tem pelo mundo todo, que veem o Brasil como um parceiro mais importante, ou um destino mais importante, nesse mundo mais fragmentado e instável. O Brasil tem os ativos que o mundo precisa para o futuro. E isso fica cada vez mais evidente. Por isso, a gente tem uma perspectiva otimista para o Brasil e a nossa capacidade de lidar com esses desafios que a gente tem. Não estou querendo dizer que o Brasil é o lugar perfeito,
e é o melhor lugar do mundo, e que daqui 10, 15 anos a gente vai decolar que nem outros países já fizeram. Não é isso. Reconhecendo todos os desafios que a gente tem como país, é simplesmente dizer que a gente tem recursos e tem uma organização como país que nos confere vantagens e que vai nos ajudar a navegar nesse ambiente, vai gerar oportunidades, vão ter mais operações no Brasil, investimentos, fusões, aquisições. A gente tem anos pela frente de bastante trabalho, o que é bom. E aí eu vou concluir com uma leitura mais detalhada do ponto mais importante do nosso cenário político e institucional no Brasil hoje. Tudo bem, o mundo está assim, e o Brasil tem algumas ferramentas importantes para navegar nesse mundo, mas com que roupa que a gente vai nos próximos 4 anos? Como é que a gente chega para esse mundo nos próximos 4 anos? Quem vai ganhar a eleição e o que a gente precisa ter em mente para acompanhar esse processo? E aqui como eu falei, eu gosto de trazer o gabarito, eu não faço suspense. A gente tem na Eurásia a leitura, que eu vou compartilhar com vocês, de que o governo tem um modesto favoritismo. A tendência é de reeleição do governo atual, mas essa é a eleição mais difícil de se prever em muitos anos, desde que a Eurásia entrou nesse negócio. Há 30 anos de tentar prever a eleição, essa é a mais difícil que a gente vê. Uma eleição estruturalmente competitiva, significa que daqui até outubro ainda tem muita instabilidade, muitas mudanças que podem ocorrer. Essa é uma leitura estrutural que dá alguma vantagem, mas que pode ser corroída para o atual governo. Então, esse é o quadro geral. Deixa eu entrar um pouco agora em um outro nível de análise. Vamos sair um pouco dessa altitude de cruzeiro e vamos descer um pouco para entender o que está por trás dessas conclusões. E começando pela desordem global. O mundo G0, como a gente chama o estado atual das coisas. G0 não tem nada a ver com gravidade zero, para quem gosta de filmes de ficção científica, não tem nada a ver. G0 é um termo que a Eurásia tem usado para provocar um pouco trazer um pouco essa noção de que hoje no mundo não tem nenhum grupo que, de fato, reúna de uma maneira harmônica os principais poderes globais para lidar com os problemas que a gente tem. Os principais países, os principais atores para lidar com os problemas que a gente tem. Não tem G20, G7, eles existem, mas eles não representam, de fato, a distribuição de poder no mundo. Sempre, para todos esses grupos, tem sempre alguém de fora importante. No G7, a China não está lá dentro, por exemplo. Ou no G20, você não tem harmonia suficiente. A ONU, coitada, ela está cada vez mais com cada vez mais dificuldade para gerar algum tipo de consenso e transformação. A gente vive num mundo G0. O mundo G0 é um mundo perigoso, porque se você não tem um mínimo de harmonia e entendimento mútuo sobre as regras mais básicas de convivência, de resolução de conflitos, a OMC, olha como ela está agora. Ela está disfuncional, ela não tem servido para resolver os conflitos comerciais. Se você vive nesse mundo em que as regras já não resolvem, você está na lei da selva. Por isso o mundo é perigoso. E a gente está no G0 por uma série de fatores. É um processo histórico. Mas o importante aqui é ter em mente que ele é um processo histórico não só complexo, mas parece irreversível. Por isso a gente não está reconstruindo o que está quebrado. A gente precisa fazer algo novo a partir dessa distribuição de poder. A Rússia, que era o polo de poder na União Soviética até o fim da Guerra Fria, ela não está satisfeita com esse local que ela ocupa.
E ela tem provocado, ido à guerra para tentar se reimpor e defender a sua zona de influência. Esse é um fator que traz o G0, que traz instabilidade. A China, existia uma expectativa no Ocidente de que ela se integraria ao mundo. Isso seria bom para todo mundo se desenvolver, mas que nesse processo a China iria se liberalizar, iria ser parecido com o Ocidente. E não foi o que aconteceu. A China se integrou, mas continuou sendo China. E continuou sendo China comunista. E passou a ser vista como uma ameaça que tem que ser contida. E os Estados Unidos, os próprios arquitetos da ordem global, hoje trabalham para desestabilizá-la. É interessante porque os Estados Unidos são o país que mais ganhou com essa globalização, tanto quanto a China, ou mais, provavelmente, se você olha em termos de PIB per capita, desenvolvimento. Mas os norte-americanos não concordam. O norte-americano, o eleitor norte-americano, olha para o mundo, olha para si e pensa que ficou para trás. O emprego foi para a Ásia, os salários estão baixos, eu não consigo comprar uma casa. E por isso eu voto em quem vai fazer a América great again. O Trump é um sintoma, não é uma causa do que a gente está vendo. Claro que ele é um catalisador pelo estilo dele, mas ele está há 10 anos no ambiente político americano. Por uma razão, é porque isso vem como um fator estrutural do desencanto do eleitor americano com essa globalização, com a ordem internacional antiga. Então, o que vem pela frente é fruto de vários desses fatores e não vai embora tão cedo. Falando um pouco dos Estados Unidos em particular, a gente entende que esse fator de essa fonte de risco também não é assim, algo passageiro. O próprio governo norte-americano ele deve continuar a trazer medidas que vão gerar a instabilidade, vão continuar a gerar a instabilidade que a gente tem visto. O governo americano tem perdido popularidade e tem eleições em novembro, eleições legislativas pela frente. Provavelmente, o controle do Congresso vai passar a ser dividido. A polarização política vai se mostrar mais uma vez, trazendo mais obstáculos para as próximas decisões governamentais. Mas, à medida que o governo se enfraquece, a gente não vê como uma tendência permanente de um governo mais cauteloso e que pode pisar um pouco no freio dessa agenda mais agenda G0, digamos assim, ou agenda America First, na verdade, para ser mais preciso. Ele pode ser um pouco cauteloso do ponto de vista tático antes das eleições, ele pode reduzir um pouco o ímpeto no conflito no Oriente Médio, mas para o restante do mandato, quanto mais fraco o governo ficar, mais ele vai tomar risco e mais ele vai tentar manter conectado esse eleitor que está se sentindo deixado para trás. Então, e quem vem depois? Tem uma outra eleição no futuro. A gente vai ter uma disputa de agendas também populistas, em vários aspectos. Vamos voltar para a IA, por exemplo. Essa revolução que a gente tem visto, uma das características mais importantes é o fato de que não existe uma regulação. Ela está sendo conduzida pelas próprias empresas, porque são elas que estão com as condições, entendem o modelo, entendem as aplicações, testam novas fronteiras e vão muito mais rápido do que a capacidade de governos ou de órgãos internacionais de regular. Isso não vai deixar de ser assim. Você tem alguns esforços de regulação, mas eles vão normalmente ficar atrás da curva. E o que isso provoca, na nossa opinião? O início de um populismo sobre IA. Nas eleições norte-americanas e em outras, você vai ter líderes políticos que começam a surgir, tentando acalmar ou aplacar a ansiedade dos eleitores com respeito a
inteligência artificial e o impacto que ela tem na sociedade, o que vai deixar o quadro um pouco mais complexo, porque você pode ter algumas pedras no caminho dessa aplicação da tecnologia. Tá? Olhando aqui para a América Latina, esse governo que tem uma agenda de America First e que está sempre de olho nos índices de opinião pública, ele tem a região como um território super importante, estratégico, não o mais importante, mas estratégico como não vinha sendo em vários governos anteriores. A noção de que os Estados Unidos, para competir com a China, precisa voltar a olhar para o seu entorno. E também para lidar com um problema que é importante para os eleitores e que faz parte dessa agenda de America First, que é o tráfico de drogas, o governo precisa ser mais assertivo também na região. Então, se a gente diz que o governo americano, os Estados Unidos, vão ficar mais, mesmo se enfraquecendo perante a opinião pública, vão continuar ousados, digamos assim, ou tomando risco, isso vale também para a região. Vale para essa doutrina Donroe. Acontece que o efeito dela, dependendo do país, varia. Ela tem mais eficácia ou traz mais impacto para os países que são mais dependentes dos Estados Unidos. No caso da América do Sul, que tem uma relação com a China já mais densa e uma penetração menor dos Estados Unidos em várias partes da economia e de setores estratégicos, essa doutrina ela tem um efeito um pouco mais fraco. E aqui começam a entrar as qualidades do Brasil para lidar com esse mundo. Tá? Um dos motivos pelos quais essa doutrina Donroe vai ter um impacto um pouco mais ameno no Brasil do que em outros países da região, não tem só a ver com a autonomia maior que o Brasil tem por depender menos dos Estados Unidos, ter mais contato já com a China e com outras partes do mundo, mas também por causa desses ativos que eu já mencionei, que são tão importantes para o mundo no futuro e que são encontrados aqui no Brasil. Tá? Aliás, um exemplo de como o Brasil é menos vulnerável é olhar para o que aconteceu depois das tarifas. As tarifas contra o Brasil, naquela primeira rodada, foram entre as mais altas que foram aplicadas pelos Estados Unidos contra outros países. Países que tiveram tarifas assim, metade do que o Brasil teve, foram correndo para Washington para tentar negociar alguma coisa. Fizeram concessões, prometeram investimentos. Em alguns casos até saíram com acordos que depois nem foram cumpridos, estão ainda sendo negociados constantemente. Mas o Brasil não se desesperou. Claro que tem um componente político aqui, mas o principal motivo foi o Brasil não depende tanto do comércio com os Estados Unidos do que esses outros países. Então, o efeito econômico era menor. Quando a gente olha para os ativos que o Brasil tem, a gente realmente volta a pensar com aquele clichê antigo que o Brasil é um país abençoado. O Brasil tem sorte. O Brasil é o país do futuro, é aquele futuro que a gente nunca alcança. Mas, realmente, o que o século XXI nos coloca de oportunidade para o mundo como um todo, passa pelo Brasil. A gente tem a energia que o mundo precisa, a gente encontra aqui. E não é só a energia do futuro, a energia renovável. O Brasil tem muito petróleo e gás. A produção de petróleo do Brasil não para de crescer, vai crescer 30%, 40% nos próximos anos. O Brasil era importador líquido de petróleo até 2021. Fazem 5 anos que o Brasil passou a ser exportador líquido e já é num volume que é mais importante a exportação de petróleo do que de soja. O petróleo é o produto que o Brasil mais exporta, isso só vai aumentar nos próximos anos. Então, isso já nos dá uma blindagem muito importante. Esse conflito no Oriente Médio, por exemplo,
O Brasil, até agora, tem passado bem, com alguns custos, é óbvio, mas tem passado bem, porque usa a receita do petróleo para estabilizar os preços de combustível, de uma maneira que outros países não conseguem. E a depender do horizonte desse conflito, se o preço do petróleo continua alto por muito tempo, na verdade, do ponto de vista econômico, o Brasil vai se beneficiar. A gente vai ter mais recursos para pagar a nossa dívida. Então, a energia é uma área onde o Brasil tem uma vantagem muito sólida. Mas o Brasil também tem uma vantagem importante no agro, todo mundo aqui sabe. E o agro brasileiro não é só uma superpotência, mas é uma superpotência jovem ainda. Olha para o agro americano, olha para as empresas e para as famílias que estão tocando o agro americano. As gerações que estão vindo não querem ficar. Elas vão para a cidade. Então, um problema geracional. A Europa, então, nem se fala. O Brasil tem um agro muito dinâmico. E que não é só sobre comida, cada vez mais também é sobre energia, biocombustíveis. Aqui a gente tem uma fronteira também importantíssima, que dá segurança alimentar para nós e para o mundo. Então, o Brasil é um parceiro estratégico de muitos países. O Brasil é uma potência verde, o que continua sendo importante. O mundo ainda tem uma questão climática. A física, a química, isso não foi revogado. Só porque o mundo está em crise, a gente está no G0, os processos físicos e químicos que aquecem o planeta continuam fortes. Olha o El Niño que está chegando, o super El Niño. Então, ainda vai trazer muita dor de cabeça e ainda vai gerar muito processo também, muitas oportunidades. E o Brasil está bem posicionado também para contribuir para essa transição ecológica, essa saída de uma economia baseada em carbono. E, por último, também, poderia listar até outras coisas, escala territorial, a diversidade populacional, vários outros pontos que são levantados para nós, pelos nossos clientes, como vantagens do Brasil, mas, por último, tem a questão mineral. O Brasil tem praticamente a tabela periódica inteira aqui no território. E isso é muito útil. Aliás, historicamente, foi muito útil para a indústria de base. O Brasil produz muito minério de ferro. A economia do futuro vai usar muito ferro. Então, essa parte continua valiosa. Mas o Brasil tem muitos minerais, os chamados minerais críticos, que são valiosos, estratégicos, nesse mundo do século XXI. E tem alguns... Mineral crítico é uma categoria complicada, porque cada letrinha, ou cada item da tabela periódica tem uma historinha diferente, tem uma cor diferente, tem uma pedra diferente, uma rocha diferente, está num lugar diferente, tem uma cadeia de produção diferente, uma aplicação diferente. Então, para cada item da tabela periódica, você tem oportunidades e riscos também completamente diferentes. Aí, quando fala tem minerais críticos, vamos fazer uma lei de minerais críticos, esse é o desafio, como é que você resolve todas essas questões com uma abordagem só. É bem difícil. Mas, para ter como exemplo aqui das vantagens que o Brasil tem nesse mundo, eu vou trazer 2 elementos só, que são 2 minerais críticos específicos, que têm uma importância geopolítica desproporcional. Provavelmente, pouca gente aqui talvez já saiba, ou tenha ouvido falar, ou lembra da escola de ter visto o disprósio e o térbio. Esses 2 metais pesados, quase radioativos, que ninguém precisou se preocupar em estudar, a não ser que tenha feito uma graduação, né, em engenharia mineral, química. Mas são esses 2 materiais que os Estados Unidos estão buscando no Brasil. Não é lítio. Lítio tem um monte de lugar, tem no Brasil, tem na Bolívia, tem na Argentina. Lítio é importantíssimo para fazer bateria, mas, inclusive, o preço do lítio está caindo. É um material mais abundante. O mais interessante do ponto de vista geopolítico é o que acontece com esses 2 metais, que são raros mesmo, e tem um processo de extração, refino muito complexo, que é dominado por só um país, a China, e sem esses materiais,
os norte-americanos não disparam um míssil Tomahawk, não decolam um caça de última geração, a Tesla não consegue trabalhar nos robôs humanoides que ela pretende lançar, são essenciais para a indústria de alta tecnologia e de defesa. E são metais que a China barrou para os Estados Unidos quando as tarifas foram colocadas no ano passado. Os Estados Unidos não sustentaram, baixaram as tarifas e voltaram para a mesa. E eles querem sair dessa posição, eles querem desenvolver uma capacidade autônoma. Qual que é o problema? Não é só que a tecnologia está só na China. Os metais também estão só na China. Diferente de outros materiais, como o lítio, que você tem uma abundância maior, você praticamente só encontra esses metais hoje na China, Myanmar, que está ali na zona de influência da China, e em 2 outros lugares no mundo, Malásia e Goiás. Só. O da Malásia, numa rocha complicada, é caro, bem mais caro. Então, a melhor aposta dos Estados Unidos é a divisa do Goiás com o Tocantins. Então, isso explicou uma boa parte do interesse norte-americano em voltar para o diálogo com o Brasil no ano passado. E mesmo com essas últimas decisões que foram tomadas, de designação terrorista e de elevação de tarifas, ainda existe um interesse muito forte dos Estados Unidos de dialogar com o Brasil. Essas 2 decisões que foram tomadas, tanto a tarifa quanto o PCC Comando Vermelho, tem mais a ver com uma dinâmica interna dos Estados Unidos, esses fatores que eu mencionei, do que um embate específico com o Brasil. As tarifas têm a ver com o muro tarifário que o Trump quer erguer para o mundo todo, e ele ergue isso não só contra o Brasil, mas contra os outros países. E aí a investigação 301 era o instrumento para isso. Já estava claro, mesmo para o governo brasileiro, que essas tarifas voltariam, e o diálogo continuaria para tentar reduzir essas tarifas. E, no caso dos grupos criminosos, é uma política para a região, que até demorou para chegar no Brasil, mas que não tem a ver especificamente com um pedido de um candidato ou de outro para fazer essa designação por um motivo eleitoral. Tá? Então, a gente tem esses ativos, essas vantagens que nos aproximam de outros países. Olha a quantidade de acordos comerciais que estão sendo negociados, que estão sendo trabalhados, que vão gerar mais contratos, que vão gerar mais regras, exigências regulatórias que vão ter que ser monitoradas, auditadas. A União Europeia e Mercosul entrou em vigor, gradualmente ele vai reduzir tarifas, vai estar negociando com o Canadá, expectativa de assinatura ainda esse ano, mesmo com as eleições. Tem outras parcerias que estão sendo trabalhadas. É um mundo que procura mais o Brasil. Agora, com que roupa o Brasil vai chegar nesse mundo? Vamos falar, então, um pouco do nosso ciclo eleitoral para chegar nessa conclusão. Tá? E aí eu espero que esse contexto, algumas partes mais para uns, outras partes mais para outros, que esse contexto ajude vocês a trabalhar todos os outros pontos que vocês viram nesses 2 dias de evento. Como é que a gente prevê um resultado eleitoral? Não é com bola de cristal. Infelizmente, se eu tivesse uma bola de cristal, eu acho que eu nem estaria aqui, trabalhando, para tentar antecipar o resultado de uma eleição. A gente precisa trabalhar com dados. E a gente aprendeu ao longo dos anos que a melhor forma de acertar é trabalhar com vários métodos complementares. E a gente pensa nesses métodos um pouco como uma previsão meteorológica, que nos dá probabilidades. Vai chover dia 4 de outubro de 2026? Eu não sei, não tem como saber hoje se vai chover, mas eu consigo dizer se tem uma chance alta ou baixa de que chova, a partir das tendências do El Niño, da época do ano e N outros fatores. E é isso que a gente faz com as eleições, e é uma abordagem que tem nos servido muito bem. Claro que ela não é infalível, mas ela tem nos servido no Brasil. A gente acertou as eleições todas em que trabalhou com essa abordagem. Tá? O problema é que esse ano é a mais difícil de todas. E eu vou mostrar rapidamente. É mais difícil porque os sinais são trocados. Cada parte desse modelo está apontando para um lado diferente.
O favoritismo do governo para a reeleição ele vem dessa abordagem inicial, que a gente chama de estrutural, que tem a ver com a taxa de aprovação do governo, com o índice de popularidade do governo, que hoje é de 46,5%, em média. 6 meses antes da eleição era 45%. Presidentes com 45% de aprovação, 6 meses antes da eleição, eles costumam se reeleger. Isso com base num banco de dados de mais de 500 eleições pelo mundo. Tem uma correlação muito forte entre popularidade e desejo de mudança ou continuidade. E é isso que a gente mede. O desejo por mudança não é tão forte. E a tendência é de reeleição. Ah, mas como assim? Se a rejeição é mais alta, como é que ele pode ganhar uma eleição, um presidente? É porque os incumbentes, eles ganham popularidade ao longo da campanha. 6 meses antes, 40% é um bom ponto de partida, porque durante a campanha ele vai subir. Olha como se compara a posição do governo hoje com a posição do governo de 4 anos atrás. É um ponto de partida bem mais sólido. E com várias medidas que estão vindo para favorecer essa popularidade. A redução da jornada de trabalho está sendo discutida no Congresso, e é um tema muito popular. A tendência é de aprovação. Você tem também o desconto do imposto de renda, você tem o desenrola, você tem várias medidas que, historicamente, favorecem candidatos à presidência, que estão com a caneta na mão. Nas eleições passadas, a variação foi de 9 a 4 pontos a favor do candidato do governo, do presidente em exercício. Então, a tendência é que essa popularidade ainda suba mais um pouco e leve o governo atual à reeleição. Mas é um cenário muito dividido, muito. Primeiro porque o presidente Lula não é um candidato típico, como os outros 500 do banco de dados. O desejo por mudança é maior nessa eleição do que nos casos típicos, porque esse é um governo que tem um presidente que está concorrendo pela 7ª vez, para o 4º mandato. Então, tem um desgaste natural. E o segundo modelo de análise que a gente usa muito, e que é especialmente importante durante a campanha, não nessa fase de pré-campanha, tem a ver com os temas que o eleitor mais se preocupa. Quando a campanha começa, é aqui que a gente olha mais. Não é tanto para a taxa de aprovação mais. E os temas que o eleitor tem mais preocupação hoje são temas que dificultam uma campanha governista. Corrupção e crime. Economia também importa, mas está dividindo a atenção com esses dois. Para qualquer governo, se a preocupação é violência e corrupção, é um mau negócio para fazer uma campanha. E isso abre uma oportunidade para a oposição se colocar de uma maneira competitiva e inibir esse aumento de popularidade do governo, ganhar para o seu lado mais visibilidade, mais atenção e levar a campanha até o final de modo a vencer as eleições. Né? Qual o candidato? O candidato Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, é o que está melhor posicionado. Ele parte de uma base bastante robusta de eleitores, pelo menos 20% dos eleitores têm uma afinidade muito grande com o Bolsonaro e declaram espontaneamente que vão votar no Bolsonaro. É difícil de mudar esse eleitor. Mas você tem outros nomes que estão correndo por fora com uma chance real, maior do que em 22. Em 22 a polarização era certa. Aqui tem uma chance de novidade. E ela vem não só em função do noticiário, do que a gente tem visto, de escândalos e denúncias, mas de um desejo do eleitor por mudança. Como eu falei, o candidato Lula tem um desgaste por estar aqui há muito tempo, mas o candidato Bolsonaro também está com um desgaste. E existe um desejo nas pesquisas que aparece por algo novo. O que atrapalha esses outros nomes é que a campanha é muito curta para se colocar e ganhar um voto útil, trazer o voto até do eleitor bolsonarista para derrotar o Lula num segundo turno. Então, antes de concluir, já vou agradecer vocês, tá? Agradecer a atenção de vocês, mas preciso amarrar isso com aquilo que eu falei antes do Brasil estar bem posicionado no mundo. Para quem está aqui no Brasil, para nós, a eleição muitas vezes parece assim, um divisor de águas
completamente crítico. Ou o Brasil vai dar certo ou vai virar, enfim, pode escolher o país desastroso que você queira comparar. E a gente tem vivido a cada 4 anos um pouco essa ansiedade, assim, ou vai ou racha. Mas, especialmente nesse mundo que a gente está hoje, claro que a eleição importa e tem diferenças programáticas importantes, mas as vantagens que o Brasil tem para lidar com esse mundo vão continuar existindo. O que significa que o nosso otimismo com o Brasil, ele está um pouco dissociado do resultado da eleição. A gente não prevê uma crise pós-eleição, independente de quem ganhe. A gente vê diferenças em questões fiscais, em questões regulatórias, que vão, obviamente, se refletir em preços de mercado, no ambiente de negócios, mas que não vão afastar essas vantagens que o Brasil tem, e essa aproximação com parceiros comerciais, essa oportunidade de se colocar, de se integrar a cadeias industriais de uma maneira que o Brasil não conseguiu em muitos outros anos. Então, eu acho que essa mensagem precisa ficar registrada ao final, para que todos nós aqui, ao sairmos desse teatro bonito, depois de 2 dias de discussões bastante profundas sobre auditoria, a gente possa ter essa compreensão do contexto que exige muita atenção, que exige muita flexibilidade, muito preparo, mas que tem muito a entregar. Para quem tiver afiado para lidar com essas questões, as oportunidades elas vão aparecer. E agora sim eu queria agradecer de novo a atenção de vocês, agradecer ao Ibracon pela oportunidade e desejar a todos um ótimo dia. Obrigado. Obrigada, Silvio. Muito bom te ouvir.